Salve família! Antes de começar o vídeo, peço para você deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Isso nos ajuda muito. E o tema do nosso vídeo de hoje, será que estamos passando por um processo de estadunidensização do Brasil? Essa reflexão surgiu da seguinte forma: eu, esses dias, vi um vídeo, acho que você deve ter visto também, de uma mulher que diz que mora há mais de 12 anos nos Estados Unidos e que ela não consegue entender por que brasileiros saem ano após ano do seu país afirmando que o nosso país, o Brasil, tem muitos problemas, tem questões estruturais e se encaminham para os Estados Unidos, sendo que o país tem problemas também muito estruturais, como, por exemplo, a ausência de transporte público de qualidade, a não garantia do serviço público de saúde e tantos outros serviços, como vocês devem ter visto em últimas notícias, de uma pessoa afirmando que mora num carro porque não consegue pagar o aluguel. É esse o país da liberdade. E outra coisa que eu tenho percebido, eu tenho assistido uma série chamada O Professor, The English Teacher, está disponível em algum desses streams aí, você que procura. Estava assistindo essa série e essa série narra a história de um professor LGBT que mora em Austin, capital do Texas. O Texas, inclusive, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, e que ele sofre todas as violências que são muito comuns a nós professores. Ele, por exemplo, sofre uma perseguição pelo fato de ser LGBT, e uma mãe afirma que ele influenciou seu filho, o filho dela, a ser LGBT, por exemplo, e tantas outras posturas por ser um professor progressista a nível Estados Unidos, por assim dizer. Então, essas duas reflexões me trouxeram a seguinte questão: parece que no Brasil nós estamos vivendo de fato um processo de estadunidensização, e vou trazer aqui alguns motivos. Acho que o primeiro motivo disso ter acontecido, ou disso estar acontecendo, o processo que de 2 anos para cá se intensificou, que é o processo de violência nas escolas. Aquela violência que a gente via longe de nós, que não era uma coisa comum no Brasil, que não era uma coisa habitual no Brasil, nos últimos anos tem crescido. Isso é comum a um país, os Estados Unidos, por exemplo. O segundo motivo que eu considero é essa forma, digamos que fantasiosa, que determinados setores do fundamentalismo religioso veem sobre o mundo. De que nós vivemos uma intensa conspiração contra a família, contra a moral, e que existe um setor da sociedade que une aí o mercado financeiro, a grande mídia, os comunistas e a grande burguesia mundial. Não sei como é possível essa aliança contra a família, contra a moral. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Essa teologia, essa teologia da prosperidade, essa teologia do triunfalismo, essa teologia baseada em teorias conspiratórias é muito comum deste país. O terceiro elemento que a gente pode levar em consideração é a questão referente ao constante armamento da população, como uma medida, digamos, eu nem gosto de usar esse termo, populista de debate sobre a segurança pública, como se o problema da segurança pública não fosse mais um problema de ordem social, ou que outros problemas, por exemplo, o problema da saúde, da educação, tem sido muito comum no Brasil tratar esses problemas como um problema não mais de ordem social, resolutos a partir do Estado, da esfera pública, da vida social, da intervenção econômica, mas sim um problema individual. O Estado está aí, nesse sentido, para esta visão de mundo, apenas como um elemento que atrapalha a vida social, um elemento que atrapalha o meu sucesso individual. Ou seja, nós estamos vivendo meio que um ancapistão, e que é muito comum nos Estados Unidos as pessoas entenderem o Estado como algo que é inimigo da sociedade, cobra somente impostos, altos tributos, e que não funciona. Essa ideologia ganhou muita, digamos assim, ganhou muito espaço na sociedade brasileira. E por último, acho que tem um elemento que agora começa a construir não só mais imaginário, mas na vida social brasileira.
Historicamente, nós somos afetados cotidianamente por esse soft power estadunidense, né? Quem nunca viu os filmes, o Central Park, é frio, a Califórnia e não sei o que, e de achar aquele modo de vida, aquele modo comportamental estadunidense como se fosse algo próprio nosso, e que a gente rejeita elementos da nossa cultura, nós rejeitamos completamente tudo que é nosso, né? Esse vira-latismo que se reivindica patriota, mas de patriota não tem nada. Ele odeia tudo que é brasileiro, ele odeia tudo que é nacional, ele odeia tudo que é da nossa cultura, né? Ele só faz um ufanismo barato, mas ele se prostra, né? Ele bate continência para a bandeira americana. Isso ganha, de fato, né, corpo ainda maior hoje. Ou seja, nós fomos afetados quase que diariamente nos filmes, nas novelas, nessa lógica do sonho americano, do American Way of Life, e agora ganha muito corpo social. Parece que nós vivemos de fato, e isso aí é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não é nem uma pesquisa empírica, eu não fiz um processo sociológico ou antropológico, fazendo reflexão de filósofo aqui, de professor de filosofia, que nós estamos passando de fato por um processo de estadunidencização do Brasil, dessa crítica anarcocapitalista ao Estado ganhando força, dessa lógica individualista, do enfraquecimento de serviços essenciais, de hoje você ter pessoas que não têm casa para morar e não vão conseguir isso, né? Que é puro suco desse capitalismo aí neoliberal, capitalismo tardio, e que não influencia somente a vida social e econômica, né, como a gente tem visto no Brasil, as pessoas trabalhando sem parar, as pessoas passando 7 dias, 6 dias por semana trabalhando e não conseguindo usufruir do que ganham, porque ganham muito pouco, é somente para subsistência. Tudo isso é meio que, parece que a gente pegou e importou esse modo de vida estadunidense, e a gente está meio que forjando aqui no Brasil ao nosso modo, e isso está gerando e vai gerar ainda mais efeitos devastadores, seja no nosso imaginário cultural, seja na nossa vida social, seja no esgarçamento das relações sociais, que é o que nós estamos vivendo hoje, como eu citei em alguns exemplos aí. Se você gostou desse conteúdo, espero que você tenha gostado, deixa aqui seu comentário, o que você acha.